Vamos abrir as vossas Bíblias, meus irmãos. Carta do apóstolo Paulo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13 a seguir. Quantos encontraram, diz amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, amados irmãos, por favor. Glórias a Deus. Queridos amados irmãos, Deus tem colocado no nosso coração a responsabilidade de trazer à igreja este aviso muito importante. Esta mensagem para todos nós, ela é bem objetiva e direta, dizer aos irmãos, à igreja, de que Jesus Cristo está voltando. A vinda de Jesus está cada vez mais próxima. A doutrina do arrebatamento, ela tem sido muito pouco falada em nossos últimos dias. Talvez porque já não acreditamos mais no arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento está inserida nesse texto, aonde se fala da volta eminente de nosso Salvador Jesus Cristo, que virá levar os seus santos escolhidos, que esperam a salvação do nosso Senhor. Ou seja, o arrebatamento é para aqueles que estão esperando, estão dizendo a cada dia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Me parece que nesses últimos dias falamos de muitos assuntos que também são relevantes e importantes, mas o Espírito de Deus me alerta nesses dias, falar mais sobre a sua volta, frisar mais sobre este assunto, porque estamos vivendo no tempo da graça, a porta está ainda aberta, mas eu quero lhe trazer uma mensagem de que estamos nos últimos minutos, nas últimas horas e talvez nos últimos segundos. Queridos amados irmãos, parece que nós já não acreditamos mais, muitos já não têm mais este interesse em se preparar ou estar preparado para a volta do Senhor Jesus. O primeiro propósito do arrebatamento, o porquê estarmos preparados para
o arrebatamento da igreja. O que vem ao meu coração é que devemos estarmos preparados para não enfrentarmos a grande tribulação que está por vir sobre toda a terra. No Evangelho de São Marcos, capítulo 13, e o versículo 19 e o versículo 20, Jesus fala dizendo que aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, Ele os abreviou. Para os estudantes da escatologia, sabe que a grande tribulação dará-se após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento irá inaugurar a grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. O arrebatamento fala da volta de Jesus, invisível, secreta, aos injustos, aos incrédulos, aos pecadores que não se arrependeram e não creram no Evangelho. Mas para aqueles que estão aguardando e estão preparados, será um dia de muito júbilo e de muita alegria. Glórias a Deus por isto. Mas precisamos estarmos prontos para este dia. Amados irmãos, veja o que Jesus está dizendo, que serão dias terríveis. Dias terríveis. Nunca houve na história da humanidade uma tribulação como esta. Se você pegar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os grandes terremotos que já aconteceram, não se comparará a este tão terrível dia aguardado. Queridos irmãos, este será um tempo em que Deus irá castigar todos aqueles que não querem aceitar a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. No livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que esse dia será terrível, sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo quase no próximo final da grande tribulação. Os remanescentes que, na verdade, dos judeus, irão se converter e crer que Jesus Cristo é o Messias. Apesar de ser, a Bíblia diz, apesar de ser como areia da praia, milhares de judeus, mas Jesus veio, mas eles não quiseram recebê-lo e crer. Mas os remanescentes, somente esses serão salvos. Amados irmãos, e quando nós olhamos em Apocalipse, no capítulo 4, nós vemos Deus dizendo a João, o próprio Senhor Jesus, sobe aqui. Isto representa o arrebatamento da igreja. E logo depois desencadeia uma série de juízo sobre a terra. Uma série de acontecimentos representada por alguns símbolos como os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Será um tempo curto, mas um tempo aonde a terra
será castigada terrivelmente. A terra vai pegar fogo. Mas há muitos aí que já não crê mais no arrebatamento, crê que a igreja passará pela grande tribulação. Mas nós que somos assembleianos, somos pentecostal, batizados com o Espírito Santo, nós cremos que Jesus Cristo irá arrebatar o seu povo. Somos uma igreja futurista e cremos, meus irmãos, que Jesus virá secretamente à sua igreja. A Bíblia, meus irmãos, nos informa em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, como guardaste. Esta é uma palavra dirigida à igreja de Filadélfia, a igreja que tem um verdadeiro amor, a igreja que ama a Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Queridos irmãos, nós não temos que nos preocupar. Se você está preparado, fique tranquilo, porque Jesus vem aí arrebatar o seu povo. Quem crê nesta palavra pode glorificar o nome do Senhor. Jesus está voltando. Por isso que nós temos, meus irmãos, que estar preparado. E do capítulo 5 de Apocalipse a seguir, nós vemos uma série de julgamentos, de juízos. Nós vemos, meus irmãos, no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 2, o cavalo branco e sobre ele o cavaleiro que tinha um arco e uma coroa de rei, que representa o anticristo. Ele, logo após que a igreja subir, ele então se manifestará. Mas enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo que consola a igreja, o anticristo não poderá se manifestar, porque o que detém o espírito do anticristo é o Espírito Santo de Deus, que está movendo a igreja, que está preparando o seu povo para encontrar-se com o Senhor Jesus. E nós vemos, meus irmãos, a seguir o cavalo vermelho, que representa guerra. Nós vemos também o cavalo amarelo, que representa morte. E a Bíblia nos diz que muitos vão morrer na grande tribulação. Será terrível, queridos, o que vai acontecer. No quinto selo nós vemos o clamor dos mártires. Está em Apocalipse 6, versículo 9 a seguir. Clamando por justiça. Eles serão degolados, serão fuzilados, serão enforcados, torturados. Quem são esses? Os crentes que não estiveram preparados, os crentes que não estavam preocupados com o arrebatamento da igreja. Amados irmãos, hoje está muito fácil ser cristão. Hoje temos igrejas em toda parte. Nós podemos ir à casa do Senhor, adorar a Ele, mas nesse dia, aquele que carregar a Bíblia e não negar a Jesus Cristo será morto. E não vai ter escapatória, não vai ter como fugir. Eu vi um pastor dizendo que aqueles que ficarem para a grande tribulação, acredita-se ele que terá apenas 1% de sobreviver, de tão terrível que vai ser. Por isso, igreja do Senhor, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para não ficarmos para a grande tribulação, porque Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Eu não me canso de dizer, a igreja do Senhor, que Jesus vem arrebatar a sua igreja. Nós vemos no sexto selo um grande terremoto, um abalo cósmico,
um terremoto terrível. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. O sol se escurecerá, a lua se tornará sangue, as estrelas caem da terra, o céu desaparece, montes, montanhas são tirados dos seus lugares, e as pessoas se escondem dentro das cavernas, gritando, clamando, grandes, poderosos, reis, príncipes, dizendo: caiam sobre nós os montes. Eles desejarão a morte, os sobreviventes desse grande terremoto que está por vir. Recentemente, em 2010, um terremoto abalou o país do Haiti e 200 mil pessoas morreram nesse terremoto. Mas esse terremoto será pior do que qualquer terremoto que já houve na história, porque Jesus falou que não se comparará a grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Mas nós não estamos preocupados com isso, porque a igreja já está esperando Jesus voltar. Quem crê que Jesus está voltando? Quem está esperando a vinda de Jesus? Aleluias! Se você não está preparado, minha irmã, se você não está preparado, meu irmão, hoje é noite de buscar a Ele, e Ele está aqui esta noite para te encher do Espírito Santo, porque só vai subir quem estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Aleluias, glórias a Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos séries de juízos. Não vamos aqui tomar muito tempo em falar das trombetas, das taças, as taças, e conforme o tempo vai se passando, num período curto de 7 anos, os 3, para quem estuda, sabe muito bem que os primeiros 3 anos e meio será de falsa paz, mas depois virá os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Irmãos, será terrível, porque o anticristo vai quebrar o acordo que fez com o povo judeu. Então o povo judeu vai então descobrir que este é o impostor, e também o falso profeta que vai estar ali. Mas também Deus irá enviar as 2 testemunhas para pregar o evangelho para aqueles que ficaram. Mas aqueles crentes também que não se prepararam, também vão ficar aqui para pregar o evangelho. Se você nunca evangelizou, se você nunca saiu para as praças levar um folheto, se prepare, porque na grande tribulação você vai pregar como nunca na sua vida. Mas a igreja missionária, a igreja evangelística, ela não está preocupada com a grande tribulação, porque ela aguarda a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para deixarmos nós mais atentos e preocupados. A Bíblia diz que até a água doce vai ser envenenada, não vai haver água. Irmãos, será terrível. A 4ª taça, Apocalipse 16, versículo 8 e o versículo 9: um calor abrasador virá, um calor insuportável. Agora, recentemente, no país do Canadá, um calor insuportável matou várias pessoas, mas não se comparará. Um calor insuportável de 50 graus. Imagine na grande tribulação, você enfrentar um calor, um sol de 80 a 90 graus. Queridos irmãos, será terrível. A Bíblia também nos fala que haverá uma grande escuridão na capital do anticristo. O rio Eufrates, ele vai se secar. E na última taça, em Apocalipse 16, versículo 17 a seguir, haverá o maior terremoto e uma chuva de granizo da história da humanidade. Mas nós, a igreja do Senhor, não estamos preocupados, porque estamos aguardando a vinda de Jesus, e nós não vamos precisar passar por nada disto.
Quem crê nesta palavra, glorifica e exalta o nome do Senhor. Queridos, segundo ponto que eu quero frisar: quando se dará a data do arrebatamento da igreja? Surgiu nesses últimos anos, nesses últimos 20, 30 ou mais, muitos datando a data do arrebatamento e do fim, porque não leram a Bíblia, e muitos seguidores creram, acreditaram e se decepcionaram. Mas a Bíblia nos informa em Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus fala dizendo: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. No Evangelho de São Mateus 24, versículo 23, diz assim: então se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não dei-lhes crédito. Então haverá, meus irmãos, muitos falsos profetas nesses últimos dias, dizendo: olha, Jesus vai voltar em tal data. Eu peguei alguns aqui que aconteceu não faz muito tempo, alguns tempos atrás. Um americano chamado Guilherme Miller, ele era um grande pregador nos Estados Unidos, ele era muito influente, um grande estudioso da Bíblia, mas ele inventou de dizer aos seus seguidores que Jesus ia voltar com poder e glória no ano de 1843. Inclusive ele era da Igreja Batista, e ele profetizou isto, e muitos acreditaram. Muitas pessoas se vestiram de branco, subiram nas montanhas, ficaram em cima das casas, aguardando esse dia no ano de 1843. Mas houve um grande desapontamento. Jesus não voltou em 1843. E aí eles começaram a fazer os cálculos, alguma coisa está errada. Aí então descobriram que Jesus ia voltar no seguinte, o ano seguinte, no ano de 1844. O que aconteceu? Aconteceu que Jesus não voltou neste ano. E houve então um grande desapontamento, dando aí início à Adventista do sétimo dia, que até hoje eles marcam data e erram toda vez. Porque, meus irmãos, a Bíblia, ela está dizendo que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. A igreja, ela tem que estar somente preparada, porque Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar daqui a alguns minutos, e quem sabe Jesus pode voltar depois desse culto. Glórias a Deus. O pastor foi expulso da Igreja Batista porque pregou uma heresia. Não muito tempo atrás, eu também estava pesquisando um missionário que tem por nome Miranda Leal, que ainda está vivo, mas a verdade tem que ser dita. Pastor da igreja Só o Senhor é Deus. Recentemente, agora, por esses tempos, no ano de 1999, ele profetizou. Era um grande homem, um grande líder. Aí mais ou menos mais de 1.500 igrejas espalhadas por todo o Brasil. Era um homem muito usado em curas, libertação, e as pessoas seguiam, e com a sua roupa branca, de repente, ele profetiza dizendo: Jesus me diz que vai voltar no ano de 1999. As pessoas venderam suas casas, deixaram seus bens, abandonaram seus empregos,
acreditando no profeta, acreditando que este homem estava falando a verdade. Mas, meus queridos irmãos, houve também uma grande decepção. Este homem sumiu, abandonou a cidade de Maringá do Paraná. Ali foi um grande escândalo. Por quê, meus queridos? Muitos não lê a Bíblia, não procura buscar conhecimento da palavra de Deus. Por isso que são enganados facilmente, são levados a qualquer vento de doutrinas e heresias. Mas aqueles que estão firmados na palavra do Senhor, ele está pronto e preparado a qualquer momento. Jesus pode vir a ele nos ares, mas Jesus pode vir também a ele quando ele morrer. Nós temos que estar pronto a qualquer momento, porque a qualquer momento o nosso coração pode parar de bater, a qualquer minuto o nosso coração pode parar, nós podemos parar de respirar a qualquer momento, porque é Deus quem tem o controle de tudo, é Ele quem tem o controle da nossa vida e da nossa história. Por isso, meus queridos, como diz o profeta Isaías ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque tu irás morrer. Aleluia. Por que Deus falou assim? Porque precisava se consertar. Porque se ele não se consertasse, não colocasse a sua vida no altar de Deus, ele poderia partir para uma vida que não fosse muito boa. Queridos irmãos, esses são alguns exemplos de que nós trouxemos aqui para a igreja, que nós precisamos esperar a vinda de Jesus a qualquer momento. Mas Jesus nos deu vários sinais. Um dos sinais que mais me chama a atenção, que Jesus está próximo, de que Jesus está voltando, irmãos, foi o cumprimento da profecia que o profeta Isaías profetizou, e que Jesus também profetizou: a independência da nação de Israel, o Estado independente, o reconhecimento da nação de Israel, no ano de 1948, no mês de maio. Jesus fala dizendo em o Evangelho de São Mateus, capítulo 24 e versículo 32, Jesus confirmando esta profecia e este sinal. Olha o que Jesus fala: aprendei, pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta promessa se cumpriu. A figueira representa a nação de Israel. Olhai para a figueira, olhai para a nação, orai também por Jerusalém, orai também pela nação de Israel, porque ali está o relógio de Deus. Nós temos que estar observando, meus queridos irmãos. Não quero aqui trazer uma polêmica, mas é o que está no meu coração. Não estou dizendo aqui uma afirmação, e longe de mim dizer que Jesus vai voltar em tal data, porque isso pode trazer uma confusão, mas apenas para trazer um despertamento à igreja. Já faz 74 anos, pastor Jonas, que este sinal, que esta profecia se cumpriu. A nação de Israel reconhecida,
Então veja que Jesus está dizendo: quando as folhas começarem a brotar, quando os ramos se tornarem tenros, sabeis que está próximo o verão. A nação de Israel é uma nação muito próspera, uma nação muito rica, não é mesmo? Os estudiosos da Bíblia Sagrada sabem que a nação de Israel é uma nação muito abençoada. O retorno, são milhões de judeus que estão retornando à sua pátria. Já tem aí a planta, tudo já pronto para a reconstrução do templo de Salomão. Isto é sinal de que Jesus Cristo pode voltar hoje, meus irmãos. Pode voltar agora. Queridos, faz 74 anos, hoje, o ano de 2022, 74 anos. Salmos 90, versículo de número 10, alguns teólogos acham, dizendo que o rei Davi profetizou. Ele fala dizendo assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Coincidência ou não? 70 anos, creio que é talvez o tempo de uma geração. O que passa de 70 anos é canseiro e fadiga. E nesses últimos dias nós temos visto muitos crentes cansados, pastores cansados. Nós vemos uma igreja cansada, se arrastando para ir aos cultos. Já não quer mais orar, não busca mais, não consegue mais pagar o preço na oração, na santificação. Não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais buscar a Deus. Coincidência ou não? E estamos vivendo tempo de canseiro e fadiga. É aí onde traz adormecimento, conforme está lá no Evangelho de São Mateus capítulo 25, quando Jesus fala da parábola das 10 virgens. As 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram loucas. Aqui representa a igreja do Senhor. Oh, aleluia! Todas elas adormeceram. Mas, meus irmãos, aqui está uma prova também que haverá um arrebatamento. Por quê? Porque uma voz bradou, eu creio que a voz do Espírito Santo: aí vem o noivo. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Quem é o noivo? É Jesus Cristo, nosso Senhor. É tempo de despertar do sono. É tempo de levantar as vossas cabeças. É tempo de se levantar e começar a buscar o azeite que vem do alto, que simboliza o Espírito Santo de Deus. Ori canta lama surianda lamaias. Oh, aleluias, glórias a Deus. Queridos, amados irmãos, as 5 virgens loucas, quando despertaram: me dá um pouco de azeite. Disseram as virgens prudentes: olha, as virgens prudentes não, nós temos pouquinho de azeite. Nós temos pouquinho de azeite. E, meus irmãos, posso dizer uma verdade? Estamos vivendo do azeite dos nossos pais, dos nossos patriarcas. Estamos vivendo de carona. Se não fosse os nossos patriarcas passar as madrugadas em oração, em clamor, em jejum, hoje a igreja estava derrotada. Mas graças a Deus, meus queridos, que nós temos ainda guerreiros na obra do Senhor, porque muitos já não oram mais. Jesus não vem buscar uma igreja que não ora. Muitos já não buscam mais a presença do Espírito Santo e a santificação. Irmãos, o apóstolo Paulo deixou aqui 2 receitas: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a tal ninguém verá a Deus. Irmãos, você tem tido paz com seu irmão? Você tem tido paz com a sua irmã?
Você tem tido paz uns com os outros? O que nós vemos hoje é uma disputa de poder, é uma disputa quem prega mais, é uma disputa quem ensina mais, de quem é o melhor pastor, a melhor igreja. Nós não temos tempo mais para disputas e competição na casa de Deus. Nós temos que buscar nesta última hora urgentemente o azeite, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. As 5 virgens loucas não viram o noivo chegar, não viram. Isso representa o arrebatamento da igreja. Elas não vão perceber. Irmãos, vai haver uma correria muito grande. As 5 virgens estavam com um pouquinho de azeite, e elas, quando o noivo chegaram, elas entraram. E Jesus disse assim: vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Lamante rácia. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Ele está sentindo o poder da palavra entrar no seu coração. Glória a Deus, aleluias. As 5 virgens loucas foram para a cidade buscar azeite. Por isso que elas não viram o noivo chegar. Mas quem tem azeite, ela vai ver o noivo chegando nos ares, dizendo: vem, sobe aqui, e nós reuniremos com ele para sempre. Aleluia, aleluias. Tema suricanda lamai. O noivo vem aí. Oh, glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus amados irmãos. Posso orar, pastor? Não vai dar tempo para nós darmos continuidade. Mas, meus irmãos, que esta palavra fique gravada no seu coração. O noivo vem aí. Aleluia. Quantos precisam de um renovo espiritual? Quantos precisam? Quantos querem se encher do Espírito Santo? Oricanta lamaias. Vamos orar então em nome de Jesus. Pede para o Senhor te encher agora. Senhor, encha-me do teu poder. Ora comigo agora. Clama agora pelo Espírito Santo. Senhor, eu preciso me encher de Deus. Eu preciso me encher da graça. Isto, clama agora. Busca agora o Espírito Santo. Ore, clame agora. E vai recebendo a graça de Deus. Aí pela internet, aonde você estiver me ouvindo esta mensagem, o noivo vem aí. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Receba azeite dos céus agora sobre a tua vida. Receba a renova sobre a tua vida agora. Seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Receba fortalecimento, receba força, graça agora, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus. Quantos creem, diz amém. Que Deus abençoe, amados irmãos. Passo a palavra ao nosso pastor.